Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de redação com a turma do 5º ano. Nós daremos continuidade à nossa terceira etapa e o conteúdo abordado é o gênero resenha. Bom, vamos começar com a definição de resenha. Acho que vocês estão lembrados, Estão lembrados que no livro de língua portuguesa a gente falou um pouquinho sobre resenha. Só que aqui nessa aula de redação a gente vai aprofundar mais. Bom, então vamos lá. Definição. O que é o gênero? O que é, o gênero resenha? Para quem não conhece, é um tipo de texto usado para descrever e analisar uma obra, seja ela literária, científica ou cinematográfica. Então é um texto que vai não só descrever, como vai analisar uma obra. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, uma revista, mas ele vai descrever e analisar. Objetivo de uma resenha. Bom, existe um objetivo principal da resenha, que vai ser descrever os principais pontos de uma obra, certo? Então ela vai analisar essa obra e vai descrever os principais pontos. Isso aí é feito com o intuito de facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor. Ou seja, pode convidar ou pode guiar o leitor a conhecer tal obra na íntegra ou não. Então a resenha, o objetivo dela é de atrair as atenções para aquela obra. Ela vai fazer essa análise, vai descrever pontos, tanto pontos positivos quanto pontos negativos, e pode atrair ou não uma pessoa para essa leitura. Existem alguns tipos de resenha. A primeira resenha que eu vou colocar aqui para vocês é a resenha descritiva. Na resenha descritiva, o autor apenas descreve e correlaciona as informações acerca do tema ou livro resenhado. Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Então, na resenha descritiva, ele vai apenas descrever. Ele não vai opinar, o autor não traz a sua opinião, ele traz uma descrição da obra ao qual ele está ali, resenhando. Então, nesse caso, não tem uma composição opinativa, a gente tem uma composição informativa, porque o objetivo principal nesse caso é informar, descrever aquela obra. Nosso próximo tipo de resenha é a resenha crítica ou opinativa. Na resenha crítica ou opinativa, o autor, além de expor algo a respeito de um conteúdo, ele também vai trazer uma análise interpretativa de forma crítica. E aí sim, na resenha crítica, ele vai expor as considerações pessoais, ou seja, as opiniões pessoais dele, do autor, e vai influenciar o comportamento dos leitores. Assim, é um texto com características argumentativas, em que ele vai argumentar, sobre aquela obra que ele está expondo. E tem o propósito de convencer alguém ou não sobre uma leitura. Então, como essa resenha, além de expor as características, descrever, ele vai também trazer a opinião do autor, podendo ser uma opinião positiva ou pode também ser uma opinião negativa. E essas opiniões, elas irão influenciar diretamente isso no comportamento dos leitores. Podem induzir o leitor a ler ou não aquela obra. E por último, nós temos a resenha temática. A resenha temática, ela vai apresentar vários textos e autores que falam sobre o mesmo tema, fazendo as devidas referências. Então aqui, ao invés de você pegar uma obra em si, você pega um tema, certo? E várias pessoas vão opinar sobre esse mesmo tema. Vamos agora conhecer as características do gênero resenha. Primeira característica e a mais marcante é a questão da concisão. O que seria um texto conciso? Um texto breve e sem detalhes. Também é descritivo, ou seja, ele vai descrever características, alguns pontos da obra a qual está sendo desenhada. A linguagem é uma linguagem formal e simples,
Ou seja, apesar de ter uma linguagem e vocabulário bem simples, palavras de fácil entendimento, nós temos também a presença da linguagem formal. Então, não existe aquelas marcas de oralidades, né? Aquela que parece uma conversa com o vizinho. É uma linguagem mais formal. E também ela vai trazer recomendações, ou seja, o autor ele irá recomendar ou não a obra resenhada. Outra característica bem marcante é a questão da imparcialidade por parte do autor. Como assim? O autor ele tem que deixar as emoções de lado e escrever sem tomar partido, ou seja, sem defender. Ele deixa as opiniões dele, digamos que ele vai resenhar sobre uma obra, um livro de terror, mas pessoalmente o autor não gosta de livros de terror. Então ele tem que deixar esse não gostar de lado e analisar a obra de uma maneira bem crítica, de uma maneira que ele não esteja levando para o lado pessoal, certo? Então essa imparcialidade ela é super importante. Apresenta aspectos positivos e negativos. A resenha nem sempre vai trazer só coisas positivas sobre o que está sendo resenhado. Ela pode também trazer pontos negativos, né? O que vai acabar influenciando e muito no autor, nos leitores. Objetividade, ou seja, constar aquilo que for estritamente essencial. Sejam objetivos, não é isso? Ou seja, só coloca o que realmente há necessidade de colocar na resenha. E a questão da argumentação, porque aqui, se você vai expor o seu ponto de vista, você tem que argumentar, ou seja, colocar argumentos que comprovem esse ponto de vista. Preparação para escrever uma resenha. Isso aqui é muito importante porque o gênero resenha ele vai estar presente na avaliação bimestral de vocês. Então, primeira coisa, ler e reler o tema a ser resenhado. Se você pretende escrever uma resenha, por exemplo, do paradidático que está sendo abordado em sala de aula, caso mistério do Facebook do futuro, você tem que ler mais de uma vez. Puxa, Tielânia, mas por quê? Primeira leitura, ela vai fazer com que você conheça o livro, a história do livro. Mas a segunda leitura, você vai captar detalhes que você não percebeu na primeira leitura. Porque na primeira leitura você está conhecendo a história, na segunda leitura não. Você vai focar nos detalhes. E você pode perceber, se você ler mais de 2 vezes, cada vez que você lê, você vai encontrar uma coisa diferente. Uma coisa que você não encontrou na leitura anterior. Por isso que é importante você ler várias vezes a mesma obra, né? Para quando você for resenhar, você realmente conhecer os detalhes daquela obra. 2. Fazer anotações durante a leitura. Gente, Tielânia, eu não quero anotar. Tudo bem, pega um marca-texto, pega um lápis e vai sublinhando as informações importantes. Gente, essas informações, essas anotações importantes durante a leitura, você vai utilizar posteriormente quando você for escrever sua resenha. 3. Resumir a obra, ela será a base para a resenha. Toda resenha, ela vai ter um resumo daquela obra. Então, você, então tem que dar spoilers, contar o final do livro? Não. Você vai resumir, ou seja, colocar os principais pontos daquela história dentro da sua resenha. 4. Construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzida. Se você vai produzir uma resenha crítica, você vai construir os argumentos, apontamentos segundo o tipo de resenha. Não, vou fazer só uma resenha descritiva, só vou descrever aqui, mas não vou opinar, certo? Então você também tem que criar apontamentos direcionados para a resenha que você vai escrever. E por último, não menos importante, ao contrário, um dos mais importantes que muitas vezes os alunos deixam de lado, revisar o texto final. Sempre que você escreve alguma coisa, é extremamente importante e necessário que você revise. Porque, às vezes, quando você está relendo o que você escreveu, né, você pode encontrar alguma coisa que faltou ou alguma coisa que você repetiu e aí sim você pode estar consertando os defeitos do seu texto. Muito importante não confundir resenha com resumo. Vamos lá. O que é um resumo? O resumo ele vai retirar apenas informações mais relevantes,
tá? Então, se eu chego para vocês e falo, gente, resumam aí o primeiro capítulo do livro de filosofia, vocês vão pegar as informações mais relevantes e vão escrever um texto com essas informações mais relevantes, mais importantes. A apresentação ela é breve e fiel, ou seja, não entra a questão da opinião. Aqui você tem que ser fiel ao texto. Você vai colocar os pontos principais que você encontrou, as informações mais importantes e só. O autor escreve um texto reduzindo ao máximo o que está escrito na obra. Ou seja, você vai reduzir, você só vai pegar as informações importantes, certo? E sempre sendo fiel à obra. Sem detalhes, sem acrescentar nada de novo e sem dar a sua opinião. Então, o resumo é detalhes da obra, informações mais, detalhes não, né, gente? Informações mais relevantes, mais importantes daquela obra. Você não pode trazer nada novo, você não pode dar a sua opinião, tá bom? E você tem que reduzir o que você acabou de ler. E tem que ser super fiel ao texto. E a resenha, ela vai mesclar, certo? Trechos descritivos e argumentativos com resumo. Então, além de ter o resumo, ela tem que trazer esses trechos descritivos, argumentativos e vai sim, ao contrário do resumo, acrescentar informações novas. O resenhista, ele descreve uma obra utilizando as suas palavras e pode ser opinativo. De maneira geral, em toda resenha existe um resumo, certo? Então, o resumo ele está dentro da resenha. É importante você colocar os trechos descritivos, colocar os trechos argumentativos e colocar o resumo dentro da resenha. Elementos de uma resenha. Primeira coisa, título, tá bom? Referência bibliográfica na obra, ou seja, quem foi que escreveu aquela obra, quem é o autor daquela obra que você está resenhando. Identificação do resenhista, ou seja, suas informações, super importantes. Texto da resenha. Gente, isso aqui é super importante que vocês coloquem qual é, né? E descrevam um texto de maneira bem precisa, de maneira bem perfeita. E a avaliação crítica, tá bom? Então você pode estar colocando o título, você vai colocar a referência bibliográfica da obra, ou seja, você pode estar começar ali falando qual é a obra que você vai resenhar. Aí você vem com a sua identificação, você pode estar colocando, no caso, a identificação lá no final assinado, não tem problema. O texto dessa resenha, que aí sim vai ver a parte dos trechos descritivos, os trechos argumentativos e o resumo da obra e a sua avaliação crítica, ou seja, a sua opinião. Texto da resenha. Bom, a gente já viu o que tem que ter na resenha. Agora, como é que se faz para escrever o texto da minha resenha? Bom, esse texto da resenha é o que vai estar presente lá na prova de vocês. Isso aqui que vocês têm que fazer, o texto da resenha. Esse texto da resenha é composto por uma introdução. A introdução é o nosso primeiro parágrafo, em que vocês devem colocar informações sobre o autor da obra, certo? Você pode estar colocando aí a formação acadêmica dele, né? Se ele é formado em que e no que ele é formado, local e o tempo onde ele viveu, informação acerca do tema, tá bom? Por exemplo, Jana, eu quero fazer uma resenha do livro do Facebook lá do futuro. Qual seria o tema? No caso aqui seriam o quê? As mídias sociais, não é isso? A gente está falando ali do Facebook. Gênero da obra, é ação, é suspense, é um terror, é uma comédia. Qual é o gênero dessa obra? Como é feita essa abordagem dessa obra e qual é a intenção do autor? O autor, quando escreveu esse livro, ele estava falando sobre o quê? Qual era a intenção dele? Desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai informar como é que essa obra ela é organizada, certo? Ou seja, ela tem o quê? Capítulos, ela é organizada de que maneira e a que leitor ou espectador ela se destina. Ela é para o público infantil, ela é para o público adolescente, público adulto, a que público ele se destina? E por último, o último parágrafo, não menos importante, que é a conclusão. Na conclusão, aí sim vem a sua análise crítica, ou seja, a sua opinião, apresentação e informações que são bem particulares sobre a leitura da obra, ou seja, se o texto ele é objetivo, se o texto ele é claro, se o texto é problemático e uma possível recomendação de leitura ou alerta. Então aí no final é onde você entra com a sua opinião. Gelane, onde é que eu vou colocar o resumo?
no parágrafo 2, certo? O teu desenvolvimento, que pode ser o parágrafo 2 e 3, pode fazer 2, 3 parágrafos dentro desse desenvolvimento, como se fosse o meio do teu texto. É aí onde entra o teu resumo. Por último, o último parágrafo, entra a sua análise, a sua opinião sobre essa obra. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado do nosso gênero, né? No caso, gênero resenha. Continuem estudando e se dedicando. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!